Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Olá, que bom estarmos de volta para mais a aula de hoje. Olha, queridos, nós estamos quase findando esta etapa. Hoje nós estamos no nosso penúltimo estudo desta série, que é a parte introdutória sobre o estudo da Bíblia. Eu desejo que você possa estar avançando, aprendendo, crescendo, acima de tudo, sob a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que as bênçãos de Deus sejam com você. Está bem? Então, feche os seus olhos e vamos orar, porque o estudo de hoje é um estudo que vai ficar gravado na sua memória, para que futuramente nós possamos avançar em estudos mais aprofundados, mais avançados da Bíblia. Feche seus olhos, oremos. Pai amado, graças te dou pelas bênçãos recebidas. Neste momento nós carecemos da unção do teu Espírito sobre nós. Que nós tenhamos sabedoria, entendimento, possamos, ó Pai, estar abertos à atuação, que nós possamos ouvir a Tua voz através da Bíblia Sagrada, que nós permitamos que o Espírito Santo trabalhe em nós, nos convencendo, ó Pai, e nos ajudando a nós cada dia nos convertermos e nós aceitarmos as promessas preciosas de Jesus na nossa vida. Que os teus ensinos, ó Pai, possam ficar gravados na nossa mente hoje e sempre, e que nós possamos cada dia mais estarmos lado a lado com Cristo Jesus, nos preparando para o reino vindouro. Fica conosco, é o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amados. O nosso estudo hoje, ele trata de um assunto que poucas pessoas têm noção da profundidade do assunto que nós vamos tratar. Por que eu estou falando? Porque quando algumas pessoas elas estão aptas em conhecer mais a Bíblia, estão abertas ao ensino bíblico, de fato as pessoas aceitam que Deus sempre tem um plano para nós e que Ele quer o nosso melhor. Uma coisa que
impressiona muito no relacionamento com Jesus é que, embora o pecado tenha manchado toda a criação de Deus aqui no mundo, Deus nunca nos abandonou. Deus sempre, ele se proveu de meios e proveu para nós meios para que nós não ficássemos sem contato com eles. É bem verdade que somos pecadores, porém, e ele é santo. Porém, o maior desejo de Deus é ficar conosco, é que nós estejamos com ele. Pegue a sua Bíblia, pegue a sua caneta, seu caderno, e vamos fazer as anotações importantes, porque o estudo de hoje, sem dúvida alguma, depois que você passar a ter um conceito das ações de Deus em nosso meio, de algumas formas, eu tenho certeza que você vai se sentir mais perto de Deus. Que Deus abençoe você. A pergunta é esta: o que é um profeta para você? Você acredita em profetas? De cara, se uma pessoa é indagada o que é um profeta para ela, ela vai dizer, olha, profeta é alguém que tem uma mensagem de Deus para nós. De uma maneira muito resumida, tá certo. Mas qual é a função do profeta? Por que existem profetas? Ou existiram profetas? O que a Bíblia fala a respeito dos profetas? São perguntas que é importante que nós saibamos. Até porque Deus quer nos usar para a obra dele e ele tem um trabalho profético para que você e eu façamos. Esses nossos estudos aqui, eu posso dizer, sem sombra de dúvidas, que é parte do cumprimento profético de Deus na minha vida e na sua vida, na vida de todos aqueles que querem estudar a Bíblia. Então, pergunte-se, Deus pode levantar profetas nos nossos dias? Quando você abre as páginas da Bíblia, você vai encontrar vários homens na Bíblia, inclusive vários que escreveram livros que estão na Bíblia, e eles são chamados de profetas. Como nós dissemos agora há pouco, se alguém perguntar para você o que é um profeta, certamente você dirá que é um homem que tem a mensagem de Deus para nós, uma revelação de Deus para nós. E nos nossos dias hoje, será que há profetas em nosso meio? Então vamos ver no livro de Amós, capítulo 3 e o verso 7. Pegue aí seu caderno, sua caneta e faça as suas anotações. E vamos procurar o livro de Amós, capítulo 3 e o verso 7. O livro de Amós, ele está classificado como o livro que está entre os profetas menores. Está no Antigo Testamento. Você abre a sua Bíblia bem no meio, que você vai encontrar o livro de Salmos. Depois de Salmos, você vai para Provérbios. Depois de Provérbios, você vai para o livro de Eclesiastes. Depois de Eclesiastes, você vai para Cântico dos Cânticos. Depois Isaías e Jeremias. Depois de Jeremias, você vai chegar no livro de Lamentações de Jeremias. Depois do livro de Lamentações de Jeremias, você vai chegar no livro de Ezequiel. Ezequiel, aí você começa a andar um pouco mais devagar, você vai para Daniel. Daniel, depois do livro de Daniel, vai passar por Oséias. Depois do livro de Oséias, você vai passar por Joel. Todos esses. O Joel é profeta menor. E logo em seguida, você vai chegar no profeta Amós. Então, Antigo Testamento. O livro de Amós está após o profeta Joel. E antes do livro do profeta Obadias e do profeta Jonas. Amós, capítulo 3 e o verso 7. Aqui há uma declaração, qual é uma das formas que Deus se comunica conosco. Conosco, seres humanos. Amós, capítulo 3, verso 7. Achou? Leiamos. Certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Eu fico maravilhado quando eu leio estes textos. E esse é um dos textos que mais me alegra. Porque, lembra que eu falei para você que um dos maiores desejos de Deus é estar conosco?
é ser conosco, ficar em contato conosco. E aqui no livro de Amós, capítulo 3, verso 7, diz que Deus não vai fazer nenhuma coisa sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Você pode pensar assim, pastor, profetas, eles são uma categoria especial de servos de Deus? Eu não diria que eles são uma categoria especial. Simplesmente são pessoas que Deus usa para a transmissão daquilo que está na sua mente, na mente de Deus. Deus usa os profetas, Deus os chama para que eles possam revelar os planos dele e Deus para nós. Eu não diria então que é uma categoria especial de servos de Deus, mas sem dúvida alguma, os profetas nós podemos classificá-los como pessoas que conhecem Deus, aceitam o chamado de Deus, se prontificam a fazer o trabalho de Deus e exercem o trabalho para Deus. Daí dizer se são especiais ou não é uma outra história. Especial, todos nós somos especiais para Deus. Eu espero que você, até o final do estudo de hoje, você descubra que você pode ser um profeta de Deus. Mas calma, vamos com calma, está bem? Então veja bem, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Uma coisa que eu gosto daqui, a palavra que eu gosto daqui desse texto é a palavra segredo. Deus, ele tem os planos dele. E ele elabora as coisas na sua mente. E o que me fascina é que tudo aquilo que vai na mente de Deus, ele quer compartilhar conosco. Você é um privilegiado, eu sou privilegiado. As pessoas que estudam a Bíblia e se relacionam com Jesus, chegam à conclusão de que são pessoas privilegiadas, porque, amigo, é um privilégio poder participar dos planos de Deus. Imagine Deus se sentando numa mesa e convidando todos nós a participarmos dos planos dele para o avanço do trabalho dele neste mundo. Durante toda a eternidade. Se é que podemos assim dizer. Se é não, que podemos dizer. Deus é eterno e ele tem planos eternos para você e para mim. Amém? Então veja bem. Então Deus, quando ele comunica as coisas da sua mente para nós seres humanos, ele nos chama, é porque então ele quer trabalhar conosco, ele quer que sejamos úteis para a sua causa. Então nós já vimos uma das características, então, das formas como Deus se comunica conosco, através dos seus profetas. Então, o que se deve fazer diante de pessoas que querem ser profetas? Eu fiz agora há pouco uma pergunta, será que profetas é uma classe especial de pessoas que estão a serviço de Deus? Você entendeu que eu não disse especificamente que é uma classe especial, são pessoas que são chamadas por Deus. Porém, há algumas pessoas, um grupo de pessoas que querem ser profetas de Deus, eles pretendem ser profetas de Deus. Daí nós perguntamos, mas será que essas pessoas, eles estão de acordo à vontade de Deus para que Deus possa chamá-los, para que Deus possa se valer deles para fazer a obra dele? Vamos abrir a Bíblia na primeira carta de João, capítulo 4 e o verso 1. Lá no Novo Testamento, quase no finzinho da Bíblia, ao lado praticamente do livro de Apocalipse. Você vai encontrar Apocalipse, o último livro da Bíblia. Vire algumas folhas antes, você vai encontrar a primeira carta do apóstolo João. 1 João, capítulo 4 e o verso 1. Então, vejamos o que diz aqui. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Eu vou repetir de novo para que não fique nenhuma sombra de dúvida a questão da pontuação e para que você possa entender bem. Amados,
Não deis créditos a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Percebeu você? O apóstolo João escreve que há muita gente que sai pelo mundo querendo, julgando ser profeta de Deus, mas ele não é profeta de Deus, ele é um falso profeta. Veja o que diz o texto. Vou colocar aqui o slide no quadro, leia comigo. Amados, é o que está em João capítulo 4, verso 1. Não deis créditos a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Bom, não estamos aqui para dizer que profetas é um grupo especial que está a serviço de Deus. Mas uma coisa eu te garanto, existem dois grupos de pessoas. Os que são usados por Deus para fazer a obra de Deus e os que pretendem ser usados por Deus se autodenominam profetas de Deus, mas não são profetas de Deus. Por quê? Porque eles pregam a mentira, porque neles não há a verdade, mas eles se julgam profetas de Deus. Esse, claro, é um outro grupo de pessoas que não são sinceras, querem ser profetas de Deus, mas não são profetas de Deus. Então, o que o texto de João diz que nós devemos provar os espíritos que atuam nestes homens, as obras destas pessoas. Então, o que fazem os falsos profetas? Abra sua Bíblia agora no livro de Mateus. Você sabe que Mateus, já sabe, é Novo Testamento, é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus, capítulo 24, e leiamos o verso 24. Mateus, capítulo 24, e o verso 24. Neste texto aqui, nós vamos encontrar o próprio Senhor Jesus Cristo fazendo uma observação e alertando a todos nós, seus ouvintes, para que nós tomemos cuidado. Olha o que diz, verso 24 de Mateus, capítulo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Bom, há dois grupos de profetas, os que são de Deus e os que não são. Jesus Cristo aqui é muito claro. Ele diz assim, surgirão falsos cristos e falsos profetas. E eles vão se valer de sinais, de prodígios. Mas o objetivo pelo qual eles vão se valer desses meios, desses artifícios, é para enganar as pessoas. E, se possível, enganar até os próprios eleitos de Deus. Veja que o falso profeta também, ele é revestido de uma força, de um poder. Só que é um poder que não vem de Deus. Entende você? Então, aqui está o texto. E preste bem atenção no verbo. É enganar. A arte de muita gente que se autodenomina profeta de Deus e são falsos profetas, o objetivo principal é enganar aos outros. Então, eles são conhecidos como falsos profetas. Enganam. Eles também fazem milagres. Eles também trabalham com as coisas que são de Deus, com a bênção. Mas o objetivo deles é espúrio, é outra coisa, é vender bênçãos, é fazer dinheiro, é olhar o lado da vida e não visar principalmente o lado espiritual, que é aquilo que importa. Eles visam os ganhos financeiros, o cotidiano desta vida, que é uma vida que você sabe que não é fácil, é uma vida difícil para muita gente, a grande maioria das pessoas. Aliás, diga-se de passagem, no contexto da fé, para todo e qualquer ser humano. A vida não é fácil. Nós já nascemos em pecado. E o pecado é destruidor. Então, o ser humano sofre de tantas coisas terríveis, tantas doenças, mas o maior sofrimento do homem, queridos, é o sofrimento da alma, da mente. E as pessoas precisam de esperança, de uma mensagem de esperança, de poder, uma mensagem de alegria, mensagem de salvação. Mas essa mensagem Jesus oferece. Jesus é a mensagem. Essa mensagem é a mensagem que a Bíblia tem. O problema é que muitas pessoas aproveitam-se
digamos, vou usar essa expressão, da boa fé de Deus e de Jesus, se é que podemos dizer assim, para poder usufruir ganhos visando o bem-estar material, sem levar em consideração nenhuma a questão espiritual. Então, a própria Bíblia, ela distingue dois grupos de profetas. Você já descobriu, os verdadeiros profetas e os falsos profetas. Não esqueça. Você pode perguntar, então, pastor, como identificar um profeta verdadeiro? A própria Bíblia responde. Em primeira carta de João, volte lá, lembra? Lá perto do Apocalipse, finalzinho da Bíblia. 1 João, capítulo 4 e o verso 2. Nós vamos ver aqui a primeira característica do verdadeiro profeta. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 2. Olha o que diz o texto. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então, a primeira característica do verdadeiro profeta, ele confessa que Jesus Cristo é Filho de Deus e veio em carne até nós. Então, o ponto que nós estamos vendo agora são como identificar o verdadeiro profeta. E a Bíblia, então, dá algumas características sobre a identidade, se o profeta é verdadeiro ou é falso. Então, a primeira característica, como você vê, o verdadeiro profeta trabalha com o Espírito de Deus e confessa que Jesus Cristo veio em carne. Então, o sinal número 1. O profeta aceita Jesus como Cristo, como Filho de Deus, o qual se fez homem e habitou entre nós. Okay? Deixou o seu trono de glória junto ao Pai e veio viver como homem. Se encarnou. Ele tomou a forma humana para poder viver entre nós. Segunda característica, segundo sinal, para identificar o verdadeiro profeta. Novamente, o livro de Mateus, capítulo 7, leiamos agora o verso 20. Mateus, capítulo 7, o verso 20. Diz o texto, assim, pois, pelos frutos os conhecereis. Vá anotando aí no seu caderno as características. Primeira, o verdadeiro profeta reconhece que Jesus é Deus e se fez carne para habitar entre nós, tá? Que o Espírito de Deus habita no verdadeiro profeta. Em segundo lugar, a segunda característica do verdadeiro profeta é que os frutos dele, a vida dele, ele consegue esboçar, ele consegue mostrar que são frutos do Espírito de Deus. Quer dizer, coisas boas. Se Deus é bom, logo os servos de Deus farão coisas boas, falarão coisas boas, coisas edificantes, e não coisas que destroem. Então, pelos frutos os conhecereis. Vou dar um exemplo mais claro. Há muita gente que diz ser profeta de Deus, mas só de palavras, porque na sua vida do dia a dia, sua experiência de vida, quando ele tem que conviver com outras pessoas, ele não tem características de quem serve a Deus. É briguento, é falastrão, é cheio de problemas, sabe? Não vive bem em casa com a esposa, nem com o marido, nem com os filhos, nem com os pais. Tem problemas com a vizinhança, é caloteiro. Estou citando aqui, tem gente que tem um discurso, mas o modo de viver é outro. Então, o verdadeiro profeta, ele tem um discurso que vem de Deus, mas a sua vida, ele vive conforme Deus quer. Entende você? Então, Mateus 7:20 diz, assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Então, nós vimos que a segunda característica do verdadeiro profeta, ele manifesta bons frutos em sua vida, isto é, atos bons. Ele faz coisas que agradam a Deus e que auxiliam o próximo. Terceira característica para identificar o verdadeiro profeta. Vamos para o Antigo Testamento, o 5º livro da Bíblia, Deuteronômio, capítulo 18. Deuteronômio, capítulo 18, verso 22.
Deuteronômio 18, verso 22. Diz assim o texto: sabe que, quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Viram aí? Em outras palavras, o texto está dizendo que a terceira característica do verdadeiro profeta, aquilo que ele fala em nome do Senhor vai se cumprir. Então, é mais uma característica do verdadeiro profeta. Quando ele fala, as coisas se cumprem. Não porque ele quer, porque a mensagem não é dele, a mensagem é de Deus. O profeta é simplesmente um instrumento nas mãos de Deus. Então, aí está o texto de Deuteronômio 18, 22. Sabe que, quando esse profeta falar em nome de Jesus, em nome de Deus, em nome do Senhor, e a palavra dele não se cumprir, que ele falou e não aconteceu nada, então, como ele falou, o próprio texto diz: esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou tal profeta. Não des ouvido a esse tipo de gente. Ok? Então, nós vimos aqui que a terceira característica é que as profecias do verdadeiro profeta se cumprem. Se cumprem. Quarta característica, o que está escrito: à lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Vês? Se eu voltar o slide, que nós estamos aqui, segundo a Bíblia, identificando a quarta característica do verdadeiro profeta. A quarta característica, então, está no livro de Isaías, capítulo 8, e o verso 20. Colocando o slide novamente: à lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Lembre-se, há uma correção aqui porque o slide saiu errado. É Isaías capítulo 8, verso 20. Então, a quarta característica do verdadeiro profeta, ele é um observador da lei de Deus e ele testemunha a respeito da lei e da vontade de Deus. Então, o verdadeiro profeta, como característica, ele vive em harmonia com a Bíblia e com a lei de Deus. Vejamos então a quinta característica do verdadeiro profeta. Vamos para o livro de Daniel, capítulo 10, versos 8 e 9. Você está em Isaías, avance, você vai passar por Jeremias, Ezequiel, e você vai chegar em Daniel. Daniel, capítulo 10, versos 8 e 9. Diz assim o texto: fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentido, rosto em terra. Eu quero que você preste atenção, porque esse texto, ele cita aqui algumas características que acontecem com o profeta quando ele está recebendo uma visão. O contexto aqui de Daniel, capítulo 10, Daniel estava tendo uma visão. E ele faz uma declaração aqui de como foi fisicamente que ele se sentiu e como ele ficou no momento que ele recebia a visão de Deus. Então, leia novamente, Daniel 8, versos 9 e 10. Ele diz assim: fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. Então, a força humana sai do homem. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e eu não fiquei com força alguma, não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Então, uma das características que acontece com o profeta, quando Deus está se comunicando com ele, no momento em que Deus se comunica com ele, saem de si as forças humanas, tá? Daqui a pouco eu vou dar uma explicação melhor dessa questão. Então, veja bem, as visões do verdadeiro profeta, elas são sobrenaturais. Elas provêm de Deus. O texto, quando diz que ele ficou sem força, está dizendo que
aquilo que se passa na mente dele, o que ele está vendo, o que Deus está revelando a ele, não é da vontade própria dele, ele não tem domínio de si, porque ele está inteiramente entregue sob a vontade de Deus. Deus está comunicando os seus planos, suas palavras, e utilizando-se da pessoa do seu servo, que é o profeta. Então, veja bem, nós vimos aqui pelo menos 5 sinais que caracterizam o verdadeiro profeta. Então, ele aceita Jesus, ele produz bons frutos, isto é, a sua vida é uma vida reverente, é uma vida em conformidade com a vontade de Deus, aquilo que ele fala se cumpre, ele acredita e aceita a Bíblia e a lei de Deus, e ele recebe de Deus, então, visões sobrenaturais. Eu vou entrar com você agora num ponto em que muitas pessoas criticam o adventismo, e é necessário que nós dominemos bem esta questão, porque você sabe, nós estamos vivendo num contexto de mundo em que criticar se tornou um hábito das pessoas, uma cultura da crítica, né? E os adventistas do sétimo dia são muito criticados por causa desta pessoa que está descrito aqui no slide, Ellen White. Com o tempo você vai ficar sabendo mais quem foi Ellen White. Mas nós estamos falando dela porque ela surge no cenário profético e que futuramente se tornou a Igreja Adventista do Sétimo Dia como uma menina, como uma moça, como uma mulher, no qual Deus chamou para fazer esse ministério. E ela exerceu muito bem o ministério profético. Então, quando você passa a conhecer a vida de Ellen White, ela tem as características necessárias que o verdadeiro profeta precisa ter. Ellen White já é falecida. Ela viveu no século XIX e faleceu nos primórdios, nos primeiros anos do século XX. Ela faleceu em 1915. Mas ela deixou uma contribuição relevante para a Igreja Adventista do Sétimo Dia e no contexto profético do povo de Deus, segundo a Bíblia fala. Então vejam bem, ela tinha as características do verdadeiro profeta do qual a Bíblia fala. Ela aceitou a Jesus como seu salvador pessoal, ela acreditava em Jesus. A sua vida era uma vida reta, íntegra. Era uma vida que vivia de acordo à vontade de Deus. As profecias que ela falou, que foram inspiradas por Deus, se cumpriram. E ela aceitou a Bíblia e a lei de Deus como regras de fé para o cristão. E ela teve as visões de Deus. Muito bem, vamos aqui repassar rapidamente algo sobre a biografia de Ellen White. Ela nasceu em Gorham, no estado do Maine, no dia 26 de novembro de 1827. Como vocês veem, esse slide aqui, quem produziu o slide fez um equívoco aqui na data. Portanto, saiba, Ellen nasceu no dia 26 de novembro de 1827 e faleceu em 1915, como eu disse alguns segundos atrás. Tá? Ela casou-se com Tiago White, um ministro adventista de 25 anos de idade. Ele tinha, na época, ele já era um pastor adventista. E ela dedicou-se ao ministério por 70 anos como mensageira de Deus. Ela dedicou-se ao ministério de Jesus Cristo e ao ministério profético. Escreveu mais de 5.000 artigos e 40 livros. Foram as obras que ela produziu. E Deus lhe concedeu cerca de 2.000 visões, entre visões e sonhos. Sonhos e visões. Isso aqui, como eu disse para você, é um breve histórico para que você possa, assim, entender o porquê que, dentro desse estudo sobre o verdadeiro profeta, nós estamos falando de Ellen White. Então,
Ela mesma, quando ela recebe as visões de Deus e ela começa a escrever as obras inspiradas por Deus, ela sempre teve o cuidado de dizer, olha, os meus escritos nunca foi pretensão minha, e os meus escritos não são maiores que a Bíblia, eles não têm mais autoridade que a Bíblia. Lembrem-se, a autoridade maior é a Bíblia, é isso que Ellen White deixou bem clara. Ela mesma afirmou, pouca atenção é dada à Bíblia, e o Senhor deu uma luz menor para guiar homens e mulheres à luz maior. Então você pode perguntar, pastor, o que significam os escritos de Ellen White para a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Os escritos de Ellen White para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, nada mais, nada menos, é o meio pelo qual Deus proveu um mecanismo a mais para poder chamar a atenção de nós seres humanos, do povo de Deus, para apresentar a luz maior que é a Bíblia. Eu costumo dizer, em muitas das minhas falas, que Ellen White, as obras dela, tem uma série de seus livros que é conhecida como a série Grande Conflito, é um comentário da Bíblia inteira, do Gênesis ao Apocalipse. Como eu disse, futuramente vamos adentrar mais profundamente nesses assuntos. Agora, Deus é tão maravilhoso para conosco que ele então proveu um meio para que nos nossos dias, Ellen White entra no cenário, dentro do contexto profético de Deus, por volta do ano de 1844. Eu estou citando 1844 porque futuramente você vai entender o porquê nós, adventistas do sétimo dia, trabalhamos com esta data. Mas lembre-se, 1844 não tem nada a ver com um plano da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Profeticamente, 1844 é um plano de Deus para nós, seres humanos. Porém, aguarde que futuramente nós vamos fazer esse estudo. Que o texto básico para início desse estudo está em Daniel capítulo 8, verso 14. Muito bem. Ellen White, ela entra no cenário por volta de 1844. Depois, então, ela passa a ser usada por Deus no ministério profético. Deus a chama, ela aceita o chamado. É uma história maravilhosa. Porém, muitas lutas ela travou para que ela pudesse exercer o ministério profético do nosso Senhor Jesus Cristo. Voltando. Os escritos de Ellen White não são maiores que a Bíblia. A Igreja Adventista nunca pregou que os ensinos de Ellen White, os escritos dela, são mais importantes que a Bíblia. No entanto, há alguns críticos que dizem a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem uma profetisa, tem uma papisa, eles têm uma profeta. Não, não se trata disso. Nós temos uma profetisa, sim, uma mulher maravilhosa. Quando eu digo nós temos, é porque Ellen White foi adventista do sétimo dia. Não que a nossa profissão de fé esteja em Ellen White. Não, não é isso. A nossa profissão de fé como adventistas é em Deus, é em Jesus Cristo, é no Espírito Santo. Porém, nós temos Ellen White, é a nossa irmã em Cristo, no qual Deus a chamou para o ministério profético, e ela fez jus ao chamado que Deus a fez, e ela aceitou. Fez jus, fazendo sempre a vontade de Deus. E escrevendo palavras de amor, declarações de exortação, de orientações a respeito de como nós devemos buscar a Deus e como nós devemos olhar para a Bíblia. Quando você tenta olhar de maneira holística o trabalho, a vida e a obra de Ellen White, você vai ver que a essência de tudo aquilo que ela escreveu, do que ela fez, é chamando a nossa atenção para a Bíblia. Diga de passagem, por que nós estamos estudando a Bíblia? Exatamente por isso, porque muita gente não sabe nem o que é Bíblia, outros não querem saber de Bíblia. Então, Deus já havia providenciado, sabendo que o coração do homem é mau, é ruim, é de menosprezar as coisas espirituais e não querer saber dele nem da palavra dele, diga de passagem a Bíblia, muita gente não quer saber de Bíblia, então Deus já proveu um meio pelo qual chamar a nossa atenção e o cuidado da nossa vida
para que nós possamos ler e observar os ensinos bíblicos, porque os ensinos bíblicos eles são a vontade de Deus. Entende você? Os ensinos da Bíblia são a vontade de Deus. A Bíblia é a vontade de Deus expressa para nós. Mas por causa do desinteresse humano em buscar a Bíblia diretamente, Deus já providenciou, eu vou chamar aqui de plano B. Veja, estou falando a minha linguagem. Deus já providenciou o plano B, que foi uma mulher, você vai ver futuramente na biografia dela, na história dela, era uma mulher simples. Pouco estudou, praticamente não estudou, quase não estudou, não estudou. Se comparado aí ao nível universitário, aos títulos acadêmicos, como bacharelado, como mestrado, como doutorado, como pós-doutorado, PhD, e pós-graduação e outros títulos, Ellen White não teve nenhum desses títulos. Porém, é maravilhoso se você mergulhar no mundo, na essência do que foi Ellen White, nos escritos que ela escreveu, você vai simplesmente dizer, isso aqui é puramente Bíblia. Isso aqui é chamando a atenção para a Bíblia. E lembre-se, há muito crítico dizendo, os adventistas do sétimo dia colocam os livros de Ellen White acima da Bíblia. Não, mentira. Se você já ouviu ou ouvir declarações como esta, você já sabe, não procede, não é verdadeira. Ellen mesmo diz que nunca nós devemos colocar os seus escritos acima da Bíblia. Ela diz simplesmente, Deus me usou, Deus me usa para que eu possa chamar a atenção dos homens para olharem para a Bíblia, para se voltarem para a Bíblia, estudarem a Bíblia. E quando você começar a ler os escritos de Ellen White, você vai nitidamente perceber isso. Então, veja bem, pouca atenção é dada à Bíblia, e o Senhor deu uma luz menor para guiar homens e mulheres à luz maior. Ela escreveu isso e está expresso numa carta que ela escreveu no ano de 1903, dia 20 de janeiro. Quando você fala, assim, pastor, mas e essa tal carta? A Igreja Adventista é detentora dos escritos de Ellen White. Nós temos bibliotecas, nós temos museus, nós temos os arquivos da igreja guardados do próprio punho de Ellen White, que ela escreveu. Todas as suas cartas estão todos guardados originais. Não estão no Brasil, estão nos Estados Unidos. Porém, nós temos, a Igreja Adventista tem os mini-centros White, que são conhecidos como mini-centros White, e eles têm cópias dos escritos originais, são cópias fiéis dos escritos originais de Ellen White, sendo que os originais encontram-se nos arquivos da igreja nos Estados Unidos. Está bem? Então, veja bem, aqui fica um apelo para você, para mim, que nós, primeiro Deus, primeiro Bíblia, e pesquisemos Ellen White. Quando você passar a olhar com olhos de quem quer realmente aprender, com sinceridade, a estudar aquilo que Ellen White escreveu, amigo, você vai amar cada dia mais Jesus e amar, sem dúvida alguma, a Bíblia. Você nunca mais vai querer deixar de ler a Bíblia quando você lê o que Ellen White escreveu sobre a Bíblia. É uma coisa maravilhosa. Então, qual é o conselho que Deus dá para o seu povo? Vamos ao segundo livro de Crônicas, é o Antigo Testamento, tá bem? Abra sua Bíblia aí no segundo livro de Crônicas, capítulo 20 e o verso 20. E nós vamos ver qual é o conselho de Deus para os seus filhos a respeito dos seus servos, os profetas. Olha o que Deus declara. Segundo Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 20, o verso 20. Pela manhã, cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse, veja só qual foi o início do sermão de Josafá. Ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém. E aqui vem o conselho. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Em outras palavras, a pergunta é o seguinte, você quer ser um crente firme em Jesus?
Você quer ser um crente que quer viver com Jesus, quer trabalhar para Jesus, quer fazer a vontade de Jesus, cada dia quer se relacionar com Jesus? Então, a orientação é que nós devemos crer em Deus. Ele diz: crede no Senhor Jesus, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. E, em segundo lugar, crede nos seus profetas e prosperareis. Em outras palavras, você quer segurança? Creia em Deus. Você quer prosperidade? Creia nos ensinos de Cristo que são transmitidos pelos profetas. Aí está. Segundo Crônicas 20, verso 20. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então, aqui está a grande deixa. Confiar em Deus e nós teremos o quê? Prosperidade. Viu? Um estudo simples, porém muito importante. O estudo sobre os profetas, amados, não pode ser negligenciado. Cada dia nós temos que nos inteirar, nos aprofundarmos, termos a nossa atenção e o nosso interesse voltado para que nós conheçamos mais a Deus. E Deus já providenciou para nós esta maravilha, que são os profetas, para que nós não ficássemos aí alheios, sem conhecer a vontade de Deus e sem entender a vontade de Deus. Então Deus já providenciou tudo para que os ouvintes, para que nós seres humanos, para que a igreja de Deus não fique alheia, aí desgarrada, fique a ver navios, mas que ela possa se situacionar, tendo quem oriente os ouvintes a respeito da palavra de Deus, que ensine a palavra de Deus. Futuramente nós vamos avançar nos estudos, mas eu já quero de antemão dizer uma coisa para você. Você, a partir do momento que você aceitar Jesus, a partir do momento que você fizer um compromisso com Jesus, e você disser: eu vou falar o que eu tenho aprendido na Bíblia para os outros, eu vou conhecer a Bíblia para comunicar Jesus aos outros, você também é um profeta de Deus. Amém? Por isso, aliás, eu vou ser direto uma pergunta para você. Você quer ser um profeta de Deus? Preste bem atenção. É algo muito sério. Ser profeta de Deus. Ser profeta de Deus não é ficar adivinhando coisas e falar o que vai acontecer no futuro. Não, por favor, esqueça isso. Você aprendeu que ser profeta é comunicar a mensagem de Deus ao mundo. E a mensagem de Deus já está aqui. O problema é que muita gente não lê, então é preciso que outras pessoas abram a Bíblia e apresentem a outros. Então, todo aquele que abre a Bíblia com sinceridade, e apresenta as verdades da Bíblia, ele é um profeta de Deus. E esse chamado também está sendo feito para você. Meu amado, seja um verdadeiro profeta, não um falso profeta. Você já sabe fazer a diferença. Quando você vê pessoas se dizendo pastores, profetas, mestres, ensinando o nome de Jesus, você já sabe então quais são as características e você vai provar se aquela pessoa é um profeta de Deus ou não. Você vai ver se ele aceita Jesus, se ele guarda os mandamentos de Deus, você vai ver se ele é inspirado por Deus, você vai ver se as obras dele, se a vida dele é uma vida de retidão ou não, os pensamentos, as palavras dele, o comportamento dele, você vai aprender tudo isso. Está bem? Então, qual é a sua decisão? Você quer seguir a Jesus e quer seguir as orientações dos orientadores de Jesus e se propõe a ser um profeta de Deus para você comunicar a mensagem de Jesus? Levante a sua mão. Eu quero ser. Amém? Você que está tomando essa decisão. Então, lembre-se, a partir de hoje, quando você começar a colocar em prática aquilo que você tem aprendido na Bíblia, se batizar e viver segundo a vontade de Deus, pregando aos outros sobre Jesus, você é um profeta de Deus. Amém? Feche os seus olhos que eu vou orar. Eu vou orar para que Deus possa abençoar você e ungir você, e a mim, a todos nós, para que nós possamos dar ouvidos à voz de Deus e possamos nos colocar nas fileiras dos profetas de Deus. Meu Pai, meu querido Pai, Tu me conheces, ouve a minha oração e responde, meu Pai, responde a esse meu querido ouvinte. Ele está tomando uma decisão de se colocar nos Teus caminhos, estudar a Tua palavra, se batizar, crescer na fé em Jesus e comunicar a Tua palavra a quem ainda não conhece. Então, Pai, ele está dizendo: eu quero ser um profeta do Senhor, Pai.
Então, Pai amado, unge esse meu querido ouvinte. Coloca tuas mãos poderosas sobre ele. Derrama o Espírito Santo sobre ele, sobre mim também, ó Pai, sobre todos nós, ouvintes da tua palavra. Que nós possamos viver a tua palavra, praticar a tua palavra. Nós possamos ensinar aos outros a respeito da grandeza e da bondade e misericórdia do Senhor Jesus. Possamos dizer aos outros que Jesus nos ama, que Jesus nos perdoa, que Jesus nos salva e que Jesus está voltando para nos levar para a eternidade. Que eu e este meu querido ouvinte, ó Pai, possamos fazer a verdadeira tarefa, a verdadeira obra de um profeta. E que quando as pessoas olharem para nós, não vejam simplesmente nós, mas possam ver em nós os grandes profetas do Senhor, Pai. Os teus profetas. Porque nós queremos viver para a tua honra e a tua glória e queremos conduzir pessoas para a tua honra e a tua glória, Pai. Fica conosco, livra-nos de todo mal. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amado. Então você já sabe que você está recebendo um convite para você, me permita dizer, você está recebendo um convite para você se tornar um profeta de Deus. Ok? Não se esqueça, você está sendo chamado para que você possa se tornar um profeta de Deus. Eu quero que você nunca mais esqueça do que eu estou falando para você. Você vai se tornar um profeta de Deus. Ah, espera aí, eu não esqueci não. Eu coloquei aqui somente para ver mesmo qual seria o que você ia pensar sobre o nosso final da aula de hoje. Na verdade? Então, o nosso final da aula de hoje é esse aqui. Vamos ver aqui, então, a hora da verdade. Vamos ao nosso teste? Prepare aí as suas anotações. Pergunta número 1. Segundo o livro de Mateus, um falso profeta pode operar sinais e prodígios? Sim ou não? Então, responda. Pergunta número 2. O primeiro sinal de um profeta verdadeiro é que suas visões são sobrenaturais? Sim ou não? Olha, não esqueça, nós estudamos sobre isso, hein? Segundo o livro de Deuteronômio, se a profecia de um profeta se cumprir, então ele deve ser considerado verdadeiro? Sim ou não? Pergunta número 4. Um profeta, para ser verdadeiro, tem que aceitar toda a Bíblia como a palavra de Deus? O que você acha? Sim ou não? Lembra-se do que nós estudamos? E agora uma pergunta sobre Ellen White. Os escritos de Ellen White foram denominados por ela como luz maior? Sim ou não? Ela disse que os escritos dela eram uma luz maior? Sim ou não? Responda aí. Vamos às respostas? Vamos lá, meu amado. Vamos à hora da verdade. Segundo o livro de Mateus, um falso profeta pode operar sinais e prodígios? Sim ou não? Sim, Mateus ensina isto. Tá bem? Pergunta número 2. O primeiro sinal de um profeta verdadeiro é que suas visões são sobrenaturais? Sim ou não? Não, esse não é o primeiro sinal. Ok? Lembra-se? Segundo o livro de Deuteronômio, se a profecia de um profeta se cumprir, então ele deve ser considerado verdadeiro? Sim ou não? Sim. Tá? O profeta verdadeiro, ele fala e se cumpre, porque não é mensagem dele, é mensagem de Deus. E Deus não mente. Quarta pergunta. Um profeta, para ser verdadeiro, tem que aceitar toda a Bíblia como a palavra de Deus? Sim ou não? Sim, é claro, porque a Bíblia é a expressão de Deus conosco, né? A Bíblia eu costumo dizer, é o hálito de Deus para conosco. E vamos ver. Pergunta número 5. Os escritos de Ellen White foram denominados por ela como luz maior? Sim ou não? Não, ela disse que os escritos dela eram uma luz menor, conduzindo as pessoas a se voltarem para a luz maior, para pesquisarem, para lerem a luz maior que é a Bíblia. Amém? Muito bem, hoje você então acabou de participar da nossa penúltima aula. Como nós dissemos, nós estamos participando, estamos a caminho da nossa última aula. Hoje foi a penúltima aula. Que Deus abençoe você. Já já nós liberaremos a 18ª aula. São 18 lições essa primeira etapa, e com a de hoje você acabou de cumprir a 17ª. A 17ª.
Que Deus abençoe você. E a gente se vê. Até mais. Amém. Fiquem com Deus. Todos nós, para a honra e glória do nosso Deus. Seguramente Deus está conosco. Está comigo, está com você. Amém? Até lá. Tchau, tchau. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e posso